Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver a parte de elevação do ponto de ebulição, mas usando o diagrama de Turing. Então, antes, como a gente vai falar de condensadores, só algumas definições rápidas, né? Então, um condensador ele tem como finalidade condensar vapores que são gerados pelo aquecimento de líquidos em diferentes processos. Para efeitos aqui desse curso, como todos os nossos fluidos vão ser água em diferentes estados, eles vão acabar se misturando aí dentro do nosso condensador e tendo uma única saída. Então vai ser uma coisa com essa cara o nosso condensador. Eu vou ter uma entrada nesse meu aquecedor, que vai ser o vapor, que vai vir do meu processo de evaporação, uma outra entrada E2, que vai ser uma entrada de água líquida, líquido saturado nesse caso, e uma saída S aqui, que também vai ser de um líquido saturado. E o equacionamento ele se resume em um balanço de massa e um balanço de energia. Então, o balanço de massa, tudo que está entrando, no caso as duas entradas, é igual a tudo que está saindo, no caso essa única entrada. Já para o balanço de energia, eu tenho as vazões mássicas vezes a respectiva entalpia de cada uma das entradas. Isso vai ser igual a esta vazão mássica vezes a respectiva entalpia desta saída aqui. Lembrando que existem várias formas de fazer o equacionamento para esse condensador, mas para efeitos desse curso aqui, a gente vai estar fazendo dessa forma. Então, eu tenho um evaporador que ele deve concentrar 11 toneladas por hora de uma solução de NaOH de 20 até 50%. A nossa alimentação está a 38 graus e eu tenho a pressão do vapor de aquecimento em 1,35 atmosférica, pressão manométrica, e a pressão dentro do evaporador menos 660 milímetros de mercúrio, também manométrica. E ele quer que a gente calcule o consumo do vapor, a economia do processo, a área do evaporador e o consumo de água no condensador para condensar a nossa corrente de vapor, sabendo aí que a temperatura de entrada da água é 20 graus e o CP tanto da entrada quanto da saída é de 1 quilocaloria por quilograu Celsius. Ele dá também algumas informações, o coeficiente global de troca térmica e o CP da corrente de vapor, além de algumas conversões que a gente vai estar utilizando. Então, para começar esse exercício, vamos colocar essas informações no nosso esquema do evaporador. Então ele vai ficar com essa cara. Eu tenho a corrente F com uma determinada concentração de sólidos e temperatura, pressão na corrente S no evaporador, ambas pressões manométricas, a concentração de sólidos na saída da corrente L, CP da corrente de vapor, temperatura e CP da entrada da água do condensador e o CP na saída do condensador. Lembrando que o condensador, sendo feito dessa forma, com duas entradas, uma de líquido, uma da corrente de vapor e uma única saída, é uma particularidade que nós estamos adotando nesse curso. Não significa que todos os condensadores são tratados dessa forma. Mas, embora o foco do nosso curso seja o evaporador, em várias disciplinas que envolvem evaporador, você tem também sendo trabalhado outros equipamentos que envolvem troca de energia, como, por exemplo, os condensadores. Bom, para o começo desse exercício não tem nenhum segredo, então vou fazer um balanço para o soluto, FXF LXL, e eu tenho a corrente F, 11.000 toneladas por hora, ou 11.000 quilos por hora. A minha corrente F para concentração de sólidos é 20%, para a corrente L 50%, portanto o valor da minha corrente L é de 4.400 quilos por hora. Para o meu balanço global, F igual a L mais V, meu F é 11.000 kg por hora, meu L eu encontrei, 4.400 kg por hora, portanto minha corrente V é 6.600 kg por hora. Agora, para o balanço de energia, eu preciso encontrar todas as entalpias. Eu vou começar com as correntes S e C, porque a forma de encontrar as entalpias vai ser muito próximo ao que a gente já fazia. A única particularidade é que minha pressão na corrente S agora é uma pressão manométrica, 1,35 atm. Eu preciso da pressão absoluta para poder trabalhar. Então, minha pressão absoluta é a pressão manométrica mais a atmosférica. Então, a pressão atmosférica é 1 atm, e eu tenho aqui uma pressão absoluta na corrente S de 2,35 atm. Fazendo a conversão, isso me dá 2,35 10 a quinta pascal ou 0,235 megapascal. Eu tenho na tabela de propriedades da água 0,2321. Está bem próximo, eu não vou fazer nenhuma interpolação. Portanto, a temperatura já sai direto, 125 graus. Entalpia da minha corrente C, 524,99 kJ por quilo. Dividindo por 4,18 para fazer a conversão é 125,59 quilocalorias por quilo. E a entalpia da minha corrente S, 2.713,5 kJ por quilo, dividindo por 4,18, 649,16 quilocalorias por quilo. No evaporador, eu vou precisar encontrar a temperatura de saturação.
e para isso eu vou precisar da pressão no evaporador. Então a pressão que eu tenho no evaporador é uma pressão manométrica, menos 660 milímetros de mercúrio. Para a pressão absoluta eu vou somar com a pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Então isso me dá 100 milímetros de mercúrio, fazendo a conversão 0,13 vezes 10 a quinta pascal, ou 13 kPa. Se eu for na tabela de propriedades da água, eu não tenho exatamente 13 kPa. Eu tenho valores maiores e menores, eu preciso fazer uma interpolação. Então, interpolando para a temperatura aqui, eu encontro a temperatura de saturação em 50,95 graus Celsius. Agora, para encontrar a temperatura da solução, não foi informado o EPE, mas quando a gente trabalha com NaOH e para outras soluções também, nós temos diagramas como, por exemplo, o diagrama de Düring. Então, nesse diagrama de Düring, eu tenho a temperatura de ebulição da água em um eixo, ou seja, a nossa temperatura de saturação, e a temperatura de ebulição da solução no outro eixo. E eu tenho linhas aqui que vão ser as concentrações de soluto que eu tenho nessa minha mistura. Então, isso aqui é um resumo basicamente do que eu falei. Eu tenho a temperatura de saturação a 50,95 graus, e essa é a temperatura que a água entraria em ebulição no nosso evaporador na pressão de 13 kPa. Agora, como a gente tem uma solução, ou seja, a temperatura de ebulição dessa solução vai ser diferente da temperatura de ebulição da água, a gente vai precisar usar esse diagrama para encontrar a temperatura da solução. Então, basicamente, eu vou marcar a temperatura de saturação aqui no meu eixo X, 50,95. Vou subir numa horizontal até bater na diagonal da concentração que eu tenho dentro do evaporador, a concentração de sólidos. Então, a concentração de sólidos dentro do evaporador é a mesma da minha corrente L, ou seja, 50%. Bati nesse ponto aqui, nessa diagonal, eu venho na horizontal e faço a leitura da temperatura de ebulição da solução. Encontrei aí mais ou menos 98 graus, tá? Isso pode ter alguma variação dependendo de onde você marca a T de saturação e como você faz a leitura da temperatura de solução, mas vai ser alguma coisa bem próxima disso. Agora a gente precisa encontrar as entalpias, e a gente tem esses diagramas de entalpia-concentração para ajudar a gente. Esse é um diagrama específico para o NaOH, que é o nosso soluto nesse caso, mas existem diagramas para outros tipos de solutos também. Então, basicamente, na minha corrente F, eu tenho a temperatura de 38 graus. Vou fazer a conversão. Se tiver qualquer dúvida, no caso desse diagrama, já tem as conversões para serem feitas no próprio diagrama. Então, converti isso, vai me dar mais ou menos 100 Fahrenheit. Para a temperatura de 100 Fahrenheit e a concentração de sólidos na minha corrente F, que é 20%, eu vou fazer a leitura aqui. Então, começo em 20%, vou até a minha curva de 100 graus, venho aqui na horizontal, faço a leitura da entalpia. Então, vai ser 50 BTUs por libra. Eu já tenho a conversão no meu próprio diagrama, então, fazendo essa conversão, encontro uma entalpia da corrente F de 27,8 quilocalorias por quilo. Para a corrente L, a mesma coisa. A diferença é que a temperatura da minha corrente L é a temperatura da minha solução dentro do evaporador, que nós já encontramos de 98 graus. Fazendo a conversão, eu chego em 208 Fahrenheit. 208 Fahrenheit com a concentração de sólidos em 50%, eu vindo aqui na horizontal, eu vou encontrar mais ou menos 220 BTUs por libra. Fazendo a conversão, isso me dá 122,2 quilocalorias por quilo. Então, para encontrar meu HV, primeiro eu preciso do HVsat, que eu vou encontrar na TSAT de 50,95 graus. Eu não tenho exatamente essa temperatura, então vou ter que fazer uma interpolação para encontrar meu HVsat. Mas fazendo essa interpolação, eu chego aqui no HVsat de 2.593,77 kJ por quilo, dividindo por 4,18, eu chego em 620,52 quilocalorias por quilo. Dessa forma, então, meu H0V é o HVsat mais Cp da corrente de vapor vezes o EPE, e esse EPE é a diferença aí da temperatura da solução menos a de saturação. Então, HVsat eu já tenho, 620,52, Cp da corrente de vapor foi fornecido no enunciado 0,46, temperatura da solução eu encontrei no diagrama de Düring 98 graus, temperatura de saturação eu também já encontrei 50,95 graus. Calculando esse H0V, 642,16 quilocalorias por quilo. Agora sim, calculando o balanço de energia, eu tenho todos os termos, menos a corrente S, calculo a minha corrente S em 8.537,8 kg por hora. E com isso a gente termina o item A. Para o item B não tem muito segredo, economia é a corrente V dividido pela corrente S vezes 100, então isso me dá uns 77,3% mais ou menos. Para o item C, a área de troca térmica, que é igual a U vezes A vezes ΔT,
meu calor é S, Hzão menos Hzinho C, meu ΔT é a temperatura da corrente S menos a temperatura da corrente L. Então, substituindo todos os termos, o valor da corrente S eu encontrei no item A, as entalpias também encontrei no item A, o valor de U foi fornecido, Ts, a temperatura da corrente S, também encontrei no item A, e a temperatura da corrente L, a temperatura da solução, 98 graus. Com isso, a minha área de troca térmica vai ser 132,4 metros quadrados. Indo agora para o condensador, eu vou estar admitindo a saída desse condensador como um líquido saturado. Bom, eu tenho uma determinada corrente de vapor aqui, que ela está vindo do evaporador a 98 graus. Essa corrente precisa ser condensada, e ela vai ser condensada até sair num líquido saturado, que é a hipótese que eu assumo aqui na saída. O que precisa para essa minha corrente condensar? Ela está a 98 graus. A temperatura dela tem que baixar até chegar na temperatura de saturação. Qual que é a temperatura de saturação dessa corrente de vapor? É a temperatura que nós já encontramos lá no item A de 50,95 graus. Portanto, a saída desse meu condensador tem que ser a temperatura de saturação, que é 50,95. Então, eu marquei aqui. Fazendo o balanço de massa, então entrada igual a saída, eu tenho duas entradas, corrente V e essa massa de entrada aqui do condensador, e a minha saída é uma saída única, a vazão mássica aqui de saída do meu condensador. No momento eu não tenho muitas informações, eu só tenho o valor da corrente V. Eu consigo calcular as entalpias, então a entalpia tanto da entrada quanto da saída dessa corrente de água é Cp vezes a temperatura. Eu tenho Cps que foi fornecido no enunciado, essa temperatura de 20 graus foi fornecida no enunciado, a temperatura de saída aqui de 50,95 é a temperatura de saturação que eu encontrei no item A. Então, fazendo o cálculo, eu encontro as entalpias de entrada e saída dessas correntes de água aqui. E agora, para o balanço de energia, eu tenho duas entradas, então a entrada da corrente V e dessa vazão mássica de água na entrada do condensador, vezes as suas respectivas entalpias, e eu tenho uma única saída aqui, que é a vazão mássica de saída do condensador, vezes a entalpia. Essa vazão mássica de saída do condensador, nós sabemos que é 6.600 mais a vazão mássica de água na entrada do condensador. Então, fiz a substituição. Com isso, eu tenho todos os termos menos a vazão mássica de entrada. Então, substituindo todos os termos e fazendo o cálculo, eu chego aí numa vazão mássica de entrada no condensador de 126.073,96 kg por hora. Então, para condensar esses 6.600 kg por hora de vapor a 98 graus, eu preciso aí de praticamente 126.000 kg por hora de água a 20 graus Celsius. E com isso nós terminamos esse exercício. Então, nós tivemos várias particularidades nele. As primeiras particularidades são como encontrar as entalpias quando a gente trabalha com o diagrama de Düring. Então, a gente tem algumas etapas a mais, tanto para encontrar a temperatura de solução, quanto para encontrar as entalpias das minhas correntes de líquido, entrada do evaporador e a saída, que é líquido concentrado. Para a entalpia da corrente V, é basicamente as mesmas etapas que a gente tinha quando trabalhava só com EPA e não com o diagrama de Düring. E para o condensador, então, a gente viu um exemplo prático aqui, onde tem um conceito muito interessante, que é saber qual que é a temperatura de saída do condensador, que permite a gente calcular essa entalpia aqui na saída do condensador, admitindo, lógico, que essa saída precisa ser um líquido saturado. Bom, espero que esse exercício tenha ajudado você a entender a parte do diagrama de Düring. Na próxima aula, a gente vê a parte de evaporadores de duplo efeito. Então, antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!